queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade, viu? Galera do 8º ano. Hoje nós vamos começar aqui o capítulo 7, que fala sobre novas perspectivas e arte, tá? Aí no capítulo 7, página 74 do livro de vocês, que fala sobre natureza morta. Então, vocês sabem o que é natureza morta? Vocês têm ideia do que seja? Acho que são só aquelas frutas ali naquela mesa para serem pintadas? Olha, gente, vou falar uma coisa aqui, é muito mais do que isso, certo? Não é apenas isso. Então vamos começar, pegue o livro de vocês no capítulo 7, na página 74, tá? E me acompanhe. Já pegaram o livro? Aí, no capítulo 7, página 74, tem a seguinte definição sobre natureza morta. Leiam comigo, tá? Natureza morta é um tipo de pintura e fotografia em que se veem objetos inanimados, como frutas e louças, tá? Então, a natureza morta, ela apresenta arranjos, objetos inanimados e do nosso cotidiano, que podem ser naturais, como as flores, como as frutas, os vinhos, ou também podem ser industrializados, como os livros, as garrafas, as louças, e tudo isso faz parte dessa temática, e são objetos que não se movem, por isso dá-se o nome de natureza morta, ok? A natureza morta, ela pode ser também apresentada em vários estilos, impressionista, realista ou mesmo abstrato. Gente, a melhor forma de vocês estudarem luz, sombra, proporções, com certeza é com a natureza morta, porque você vai dominando toda essa composição, você vai direcionando a luz para onde você quer e observando as formas. No Antigo Egito era comum ver nos templos com pinturas de animais mortos como forma de oferendas, e os gregos, através das representações gráficas, também pintavam naturezas mortas em vasos, em muros e nos mosaicos. Eles tinham uma preocupação maior em representar as sombras dos objetos e eles eram mais realistas do que os próprios egípcios, embora eles não tivessem tanta precisão em termos de perspectiva. Então a perspectiva ela veio surgir muito depois, tá? A primeira grande obra desse gênero, natureza morta, foi uma cesta de frutas do mestre Caravaggio, né? Grande pintor aí, que foi em 1597, que vocês estão vendo nesse momento. E vocês sabiam, gente, que cada elemento da natureza morta apresentava uma simbologia? Sim, eles tinham essa preocupação de passar mensagens subliminares nas pinturas. As flores cortadas, por exemplo, as frutas em decomposição, lembrava que nossa vida era breve, né? Sempre fazia essa alusão à morte, sempre essa temática, como algo finito. E é muito interessante entender essa prática que era feita naquela época. Então, cada objeto tinha, sim, um recado a passar. Os crânios, as ampulhetas, os relógios, as velas, elas alertavam que a nossa vida era breve. Essas pinturas assombradas pela morte são conhecidas como memento mori, que vem do latim, que quer dizer lembre-se que você vai morrer. Então essas pinturas, elas incluem símbolos de prazeres perenes e bens materiais em suas naturezas mortas, como as vanitas, como instrumentos musicais, os livros, pouco valor em comparação à nossa vida, né? A vida eterna. Então eles sempre lembravam que esses objetos iam ficar e você ia embora. Então sempre essa alusão à morte compreendida o tempo todo dentro dessa temática da natureza, ok? O termo vanitas, ele está na declaração lá do Eclesiastes, para quem lê aí a Bíblia, e quer lembrar que existe muita futilidade na vida humana, né? Que são bens perenes e que a salvação é o mais importante. Mas, gente, nem todo artista fazia essa alusão à morte, né?
naturezas mortas, como por exemplo o pintor francês Paul Cézanne, que ele não queria passar nenhum simbolismo e nenhuma mensagem, ele apenas gostava de retratar as maçãs, né? E ficou muito conhecido por trabalhar muitas temáticas com a natureza morta e com vários elementos, usando também a perspectiva diferente em vários pontos do mesmo quadro. E essas pinturas do Paul Cézanne, elas estavam longe de se preocupar com o realismo ou mesmo com o simbolismo. Ele tinha uma pintura pós-impressionista que influenciou até mesmo outros movimentos artísticos. E ele não tinha nenhuma preocupação em que aquilo pudesse agradar, né, as pessoas. Trabalhando de uma forma tão certinha como era comum naquela época, ele usava diversos pontos de vista da perspectiva e causava uma certa confusão, né, para quem não estava acostumado com aquele tipo de pintura. Ele dizia que nasceu muito antes da hora. Agora vocês vão ver um pouco das obras de natureza morta do pintor Paul Cézanne.
Então, gente, vocês viram aí que legal todo esse contexto da natureza morta, né? Vocês passaram a enxergar com outro olhar, viram a importância dela na história da arte e também como fonte de aprendizado, né? Porque os objetos inanimados, eles ficam lá à sua disposição para você observar a luz, observar a sombra e domine totalmente, né, aquela composição deles. Então, vai ser muito bacana a gente fazer exercícios com a natureza morta nas nossas próximas aulas, tá? Agora, vocês vão pegar o texto da página 74 e 75 para ler e resolver a atividade da página 76, ok? A gente se encontra numa próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até logo, tá bom?